Olá, meu nome é João Marcos Buch, eu sou juiz da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville e eu estou aqui hoje para trazer algumas palavras a respeito de toda a situação que o mundo tem enfrentado a respeito da pandemia e da Covid-19. A vida não será a mesma. Nós passaremos por muitas dificuldades e podemos ter perdas de entes queridos, e para isso nós temos que nos unir e saber que temos condições sim de superar isso tudo que vem pela frente. Dentro disso, nós temos que nos informar bem, termos informações qualificadas e temos que seguir aquilo que as autoridades têm falado, aquilo que as autoridades têm direcionado, têm orientado a fazer. Nós vamos conseguir saber e ter essas informações qualificadas, vindas das autoridades, através dos meios de comunicação. Os meios de comunicação estão fazendo um trabalho admirável a respeito de toda essa situação que nós estamos vivendo e nós temos que ouvir mais e nos informar mais. Nesse contexto, como juiz da execução penal, eu gostaria de esclarecer algumas coisas também. O ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, já disse que uma das populações mais vulneráveis que existem no Brasil diante do novo coronavírus é a população carcerária. E por quê? Porque são cerca de 800 mil pessoas presas. Essas pessoas estão em ambientes superlotados, úmidos, com pouco banho de sol, pouco acesso à saúde, com higiene precária, ambientes insalubres. E essas pessoas, então, naturalmente têm a sua imunidade baixa. E por isso, um contágio da Covid dentro do sistema prisional seria muito grave. Mesmo porque isso faria com que mais pessoas viessem a necessitar da rede hospitalar, e então uma pessoa presa acabaria sendo levada para a rede hospitalar, e obviamente dentro do contexto da saúde e da medicina não há distinção e nem deve haver distinção por uma questão ética e humanitária entre um médico atender uma pessoa que está presa ou uma pessoa que está solta. Obviamente, a ética médica diz que tem que atender a todos. Então, nós temos que evitar isso, nós temos que preservar essa população. E de que forma nós podemos fazer isso? Abrindo espaços para a triagem de novos presos, novas pessoas que vierem a ser presas, que elas possam ficar em ambientes próprios de triagem e também de separação de pessoas presas que estão suspeitas de ter sofrido da Covid-19. Só que, na situação em que o sistema prisional brasileiro se encontra, esses espaços não existem, porque eles são superlotados. Então, um caminho é aliviar o sistema. E esse sistema pode ser aliviado através da antecipação da saída de pessoas que estão próximas do final do cumprimento de suas penas, de pessoas que cumprem a pena com bom comportamento em regime semiaberto e que já saem para trabalhar e retornam à noite para a unidade prisional. Obviamente de pessoas que são idosas, que estão doentes dentro do sistema. Então, essas pessoas, se a justiça, o sistema de justiça criminal, trabalhando em conjunto, o juiz, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o sistema de segurança, com os departamentos penitenciários, agir em conjunto, é possível transferir a prisão dessas pessoas para prisões domiciliares. Isso faria com que os ambientes ficassem menos lotados e pudesse se abrir espaço efetivamente para a separação e triagem de detentos. Eu creio que com essa seria uma das medidas mais importantes que hoje nós temos para fazer no país, no sentido do sistema prisional, exatamente para que não reflita em toda a sociedade.
Para finalizar, eu vou contar uma história particular. Eu não costumo contar histórias pessoais, mas enfim, eu creio que o momento exige. E é uma história a respeito do meu avô, já falecido. Meu avô, na Alemanha, em 1918, ainda criança, ele foi um dos únicos que sobreviveu à gripe espanhola diante de todos os amigos dele, todos os amigos da escola. A gripe espanhola matou a todos, menos ele. Atualmente, a minha mãe tem 84 anos de idade. Ela tem uma saúde física de ferro, mas ela está com Alzheimer e um Alzheimer moderado. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, ela se saiu com a seguinte frase: tem que ficar em casa, não pode sair para não alastrar essa doença. E nós perguntamos, mas como é que a senhora sabe disso? Aí ela disse assim: tem que ficar em casa para não se alastrar a doença, porque o meu pai sempre me ensinou que para não alastrar doenças deve-se ficar em casa. Então veja só, o meu avô, criança, em 1918, na Alemanha, sobreviveu à gripe espanhola porque ele ficou em casa. E eu acho que esse é o momento de nós ficarmos em casa. Então vamos nos solidarizar, vamos nos preparar, usar das rotinas de higiene, vamos auxiliar outras pessoas na medida do possível com esses protocolos de higiene sanitários, porque muitas pessoas no Brasil são vulneráveis, são pobres e não terão como seguir essas regras de isolamento social como muitos de nós têm como fazer. Então, nós vamos ter que ser solidários nesses períodos que virão. Eu tenho certeza que se nós nos unirmos, seguirmos com serenidade tudo aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo, nós superaremos muito bem essa crise com o mínimo de dificuldades, com o mínimo de traumas pessoais e de nossos entes queridos para a frente. Vamos nos unir, vamos nos solidarizar e vamos superar tudo isso. Muito obrigado.